Fala pessoal, aqui é o Renan, tudo tranquilo? Vamos dar sequência desenvolvendo nossa API de Stock Tracker. Hoje a gente vai adicionar um usuário na aplicação, então com isso a gente vai adicionar o Spring Security ali para a gente fazer o registro e aí fazer o login desse cara para ele poder fazer o cadastro dessas ações. A gente vai usar o Spring Security e a gente vai fazer também o uso do JWT ali para a criação do token. Beleza? A aplicação já está executando aqui para a gente testar. Então, se eu fizer uma busca aqui por todos, ele já está vindo todos aqueles que a gente cadastrou, que não tem ligação com usuário nenhum, né? Então, a gente vai ter uma sujeirinha no banco aí, mas vamos adiante. Então, a aplicação está executando. Eu vou parar ela aqui. E vou adicionar duas bibliotecas aqui, que é a do Spring Security e a do JWT aqui, do Auth0. Eu já tinha... Acho que tem que carregar aqui. Tem que carregar. E a primeira coisa que a gente nota, que quando a gente adiciona a do Spring Security, é que a partir desse momento agora, como a gente adiciona essa biblioteca e como a gente está usando o Spring Boot, algumas configurações o próprio Spring já vai fazer para a gente, que é essa questão de usuário. Então, se eu levantar a aplicação agora, a gente vai ver que ele vai logar aqui uma senha. Então, ele já gera uma senha e o usuário, se não me engano, é admin. Então, para fazer a nossa chamada, se a gente tentar fazer agora aqui, ó, elas já não funcionam mais. Eu já não tenho mais autorização. Eu não estou autorizado porque eu não estou logado. Então, ele já bloqueia isso. Uma forma da gente destravar isso é já fazendo as primeiras configurações. Eu posso vir aqui criar uma nova package chamada config e criar um arquivo chamado, deixa eu ver aqui, vou chamar de security config. E ele vai ter algumas anotações aqui. Uma delas é a anotação de configuration. Depois eu vou usar a de enable web security. Eu vou botar um required args constructor que eu vou precisar depois disso. E aqui eu vou anotar como bin já um primeiro método, que eu vou chamar ele de public security filter chain. Eu vou chamar de security filter chain, deixa eu ver se vai me ajudar já. É exatamente isso que eu preciso. E aí, eu tenho esse HTTP security aqui, é nele que eu vou trabalhar, ó. Então, eu vou adicionar a primeira coisa, que é o CSRF, tá? CSFR, parará. É muito grande. Deixa eu dar um CSFR mesmo. Eu vou dar CSFR.disable. Eu vou dar um build, se eu não me engano. E eu tenho que retornar, tá? Esse build ele vai fazer retornar um security filter chain. Se eu não me engano, fazendo isso eu desabilito o Spring Security. E aí ele vai voltar a funcionar. Não desabilitei. Então, me enganei. Bom que a gente sabe o que está fazendo. Não, ele desabilitou sim, mas ele continuou gerando, por algum motivo, essa senha. Mas vejo que ele funcionou sim. Tá. Então, ele está desabilitado ali. Mas beleza. Não teria problema também ficar trancado, porque a gente vai continuar configurando isso. Bom, por enquanto eu vou deixar de lado isso aqui. E a gente vai passar a construir a parte do user, que a gente não tem, né? Então, eu vou vir aqui em Entity e vou adicionar um user. E aí, eu já vou copiar aqui algumas coisas que a gente até já viu nos vídeos anteriores. Que, por exemplo, é esse cara aqui, ó. Então, é bem parecido com o que eu já estava usando, ó. Então, vou adicionar um getter e setter, um builder no args document, o nome da collection, né, do documento lá, e esse cara aqui usa. E aqui, eu vou copiar essas outras informações aqui. A gente vai tentar também criar um enum aqui, que vai ser chamado de role, vai ser as roles do usuário. Quais são as roles? Basicamente vai ser admin e user, tá? Moderator não tem. Admin e user, tá? Bom, e uma das coisas que eu quero fazer eu quero
tentar acoplar esse meu usuário o mais possível com a questão do Spring Security. Então, eu quero que quando eu faço a login, por exemplo, eu não quero ficar verificando muito manualmente se o usuário e senha que ele mandou está correto, se ele tem a role ou não. Eu vou mesclar um pouco, eu vou usar algumas coisas do Spring, que ele vai pedir que eu implemente algumas coisas para que ele faça uso depois. Então, por exemplo, aqui no Public Class User, eu vou implementar o User Details. Tá? E com isso, como eu estou implementando alguma coisa, vai pedir que eu implemente alguns métodos, tá? E aí tem todos esses métodos aqui, ó. Ok? Se eu não me engano, eu preciso implementar todos eles. Tá? Mas o mais importante é justamente esse aqui, ó, que fala dos authorities. Ou seja, quais são as roles que ele tem, né? Os outros a gente vai deixar ele meio, ó. Eu até coloco aqui, ó, return is enable. A gente pode retornar aqui, ó, return is enable, ele tá habilitado. Schedulation no expired. Que basicamente ele vai retornar tudo true. Então, retorna true. Se eu quisesse colocar alguma inteligência aqui para retornar algo, eu poderia colocar também. Então, por exemplo, se eu tivesse um campo aqui para dizer se ele está ativo ou não, eu poderia retornar ele aqui, ó, o campo. Ó, se ele está ativo ou não, vai retornar se ele está habilitado ou não. Mas aqui eu vou retornar todos true. Return, ó, get username. O username vai ser o e-mail. Tá? Então, eu vou retornar e-mail. Esse é o username. Ele não tem o get password. Deixa eu ver uma coisa. Get password. Eu não deveria fazer isso aqui também? Faltou? Espera aí que eu vou adicionar esse cara aqui, ó. Public string get password. E vou retornar password. E eu vou dar um @override. Acho que na hora ali eu não copiei. Beleza, então vai retornar o password. E aqui eu preciso retornar essas minhas roles aqui. Só que eu tenho que retornar nesse padrão aqui, ó. Eu tenho que retornar ele baseado no Gantt Authority. Então, não é só retornar a minha lista de roles, né? Não é só retornar roles. Porque ele entende que tem que ser um objeto que seja extended de Grant Authority. Então, esse cara é o Simple Grant Authority. Tá? É esse cara aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui esse pedaço de código que eu já tenho. E a gente vai conversar sobre ele. Ó. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é um string, né, em cima das minhas roles, e transformando cada uma delas num objeto, né, numa outra lista do tipo Simple Grant Authority. E o que eu faço só aqui? No name, lembra que o name vai ser admin e user. Mas a gente vai passar o name concatenando o prefixo aqui, role. Então, cada uma das roles vai ser chamada, na verdade, de role admin e a outra role user, tá? É assim que a gente vai mandar para ele e depois a gente vai ver, tá? Por que que é isso? Mais adiante isso vai fazer uma conexão. Então, a gente vai mandar dessa forma. Vai mandar role underline o name da nossa role. A gente não precisaria fazer isso se a gente colocasse o nome da nossa role dessa forma já. Mas eu acho estranho, prefiro manter assim e fazer esse concatenamento aqui. Tá? E depois a gente vai entender por quê. Bom, fizemos o user, eu anotei aqui dizendo quem é o ID, eu estou indexando aqui dizendo que o e-mail é único, tá? Não pode ser repetido. E é isso. Agora a gente precisa fazer também o quê? O repository do user. Então a gente vai pegar aqui user repository. E o user repository vai copiar aqui, ó. Vai ser igual esse aqui também. Só que aqui vai ser user. Ctrl+C, Ctrl+V ele funciona, mas a gente esquece. Extends. E aí, ele está pedindo para mim implementar. Deixa eu ver aqui. User repository. Extends small repository. Ele está pedindo para implementar. Class user must either be declared abstract. Ah!
É uma interface. Vamos lá. Depois é uma interface. Mas eu já sei que eu vou precisar fazer o seguinte. Quando a gente vai logar, user e senha, eu preciso buscar o usuário no banco a partir do username dele. Tá? Então, o cara vai mandar um login, usuário e senha. A primeira coisa que tem que pegar é o usuário e ir buscar no banco ver se ele existe. Então, eu já vou deixar pronto aqui, ó, um find by e-mail. Lembrando que o nosso e-mail é o nosso username, ó, é o e-mail. Então, eu vou fazer um find by e-mail e eu vou receber e-mail. Tá? E aqui eu vou retornar o quê? Eu vou retornar user details. Tá? Porque meu user, lembrando que meu user implementa user details, então ele é um user details. Tá? Não vou retornar user exatamente, vou retornar user details e a gente já vai ver isso depois ali na frente, vai fazer sentido. Beleza? Outra coisa que eu preciso de uma service que vai fazer esse serviço de buscar esse cara aqui. Então, eu vou criar aqui uma service chamada auth service. Tá? Ela vai ser bem simples. Ela vai retornar aqui uma service. Vou botar required constructor. A gente vai adicionar esse nosso user repository. De repository só. Eu vou ter um cara chamado... Ah, não, aqui, ó. Eu vou implementar aqui user details service. E aí, com isso, ele vai fazer que eu implemente um método, que vai ser um método que ele vai buscar justamente, ó, load user by username. Tá? Então, lá quando a gente for fazer o login, a gente vai fazer uma chamada para um método específico lá do Spring, e ele, por conta, vai fazer uma chamada para esse cara aqui. Não é a gente que vai fazer. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai justamente no repository, dar um find by e-mail, passando o username. E aqui, ele vai dar um return. Ó, ele retorna o user details, o meu user implementa o user details. Então, ele é um user details. Beleza. Private, aqui eu preciso botar final, lembrando, se eu não botar final aqui, aqui eu coloquei errado, required arts constructor. Beleza, já tenho esse cara pronto, a role está pronta, o auth service está pronto. O que a gente pode fazer agora é fazer um registro de um usuário. Aqui no security config, peraí, vamos aqui não. Eu já criei uma controller chamada register user e já deixei ela meio pronta aqui. Ela vai fazer uma chamada na stock/register. Eu vou implementar aqui o user repository. Eu também vou adicionar user. Use request get nome. Eu preciso adicionar esse register user request aqui. Então, vamos adicionar esse cara, register user request. Register user request. Deixa eu copiar aqui o conteúdo dele. Register user request. E ele vai ter um @getter e setter. Nome, e-mail e senha. Beleza. Então ele vai vir aqui. Request. A gente já vai dar uma passada com mais paciência aqui para explicar o que está acontecendo aqui. Tá, beleza. Bom, então a gente tem uma controller aqui. A gente anotou ela com o REST controller. A gente vai esperar uma chamada em /stock/register. E a gente está recebendo um post aqui. A gente vai esperar um header com value de isadmin. Não é obrigatório mandar. Se mandar true, eu adiciono esse cara com duas roles, tanto com a role de admin quanto a role de user. Se ele não vier, for false, eu só adiciono esse cara com a role de user, né? E aqui o password, o que eu vou pegar é o password que veio, tá?
e vou usar o Bcryptor Password Encoder aqui, tá? Então, basicamente é isso. E aqui eu já coloquei, lembrando que normalmente a gente não faz isso, né? A gente não utiliza o repository nessa camada, na controller, mas nesse caso aqui eu vou fazer, porque não tem nenhuma maior inteligência. Eu vou salvar esse usuário e eu respondo created aqui. Eu nem retorno os dados desse usuário de volta. Eu só dou como void aqui, eu só retorno o status created, que é o status 201. Basicamente é isso que eu faço. Certo? E a gente já pode até testar, ver o que vai acontecer aqui. Se já temos um erro ou não, tá? Vamos ver aqui. Em teoria lá o security config ele está desabilitado, por mais que ele dê aqui a mensagenzinha. Até não deu agora. Eu já deixei pronto aqui um usuário do tipo header admin true e body já tem aqui os dados do Renan. Ó, 201 created. Então se a gente for até no Mongo aqui e dar um refresh, a gente vai ter um user. Ó, já temos um usuário aqui, já tem um password aqui encriptografado e ele já tem as duas roles de admin user. Beleza. Já temos uma parte do processo pronto. Agora a gente precisa fazer a parte login. Mas para fazer a parte login, a gente vai ter todo o processo de entender se esse usuário ele existe, se a senha está certo, e a gente vai gerar um token para ele. Tá? Então vamos fazer aqui. Ó. Aqui no Security Config, primeira coisa, se eu for fazer vamos fazer aqui uma controller nova para receber o login. Então, vou pegar aqui, ó, login, controller, como é que eu chamei aqui? Auth controller? Pode ser auth controller. Auth controller, tá? Então, vou anotar como REST controller. REST controller. E aqui eu vou chamar ela de stock auth. Stock auth. E basicamente o que a gente quer fazer aqui é um public, eu vou fazer também um post map para barra login. Ó. Então vai ser no final barra stock, barra auth, barra login, public response entity. Eu vou responder o auth response, vai ser o objeto que a gente vai ter que montar, login, e eu vou precisar de um request body. E vai ser o auth request. Então, basicamente, são esses objetos que a gente vai ter que criar. Um objeto para responder, porque basicamente no login, quando eu fizer login, a gente vai responder para ele um token, e o request aqui é basicamente o username e senha. Então, se a gente vier aqui request, a gente pode criar um cara chamado auth request. Vou chamar de username. Eu vou dar um @data. O @data é a mesma coisa que... não tem o source. Baixa o source para nós. Aí. Então, o @data é como se eu estivesse colocando @getter, @setter, @require, @toString. É basicamente isso. Quando eu coloco @data, é como se eu estivesse colocando todos esses separados aqui. Então, dentro do @data já tem o @getter e setter que eu vou precisar aqui. Então, esse é o primeiro cara. Request body. Eu preciso criar o auth response. Deixa eu copiar daqui o auth response. Como é que ele vai ser? Ele vai ser assim, ó, o auth response. Deixa eu criar uma package aqui. Response. E auth response. Vai ser assim. Opa! Vai ser assim. @builder e @leira. Beleza. Então, aqui o que eu estou fazendo é o seguinte. Quando ele retornar esse JSON no response, ele vai colocar o access token nesse padrão, access underline token. Mas, para mim trabalhar aqui internamente, eu trabalho nesse padrão, que é o padrão normalmente que a gente escreve as variáveis, né? Que é com camel case.
não assim. Às vezes acontece a gente enxergar assim, mas normalmente essa variável aqui, uma ou outra que a gente utiliza fora do padrão. E aqui, eu vou copiar aqui, só que a gente não vai funcionar, a gente não vai terminar hoje isso. A gente vai deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Mas o que eu preciso fazer agora aqui é, então, chamar esse username password authentication token, passando o usuário e senha. O retorno dele, eu vou chamar Authentication Manager, que é este cara aqui. Já posso até colocar aqui esse cara e esse cara aqui. Tá? A gente vai implementar esses dois, quer dizer, esse aqui a gente não vai implementar porque já existe, a gente vai implementar o Token Service, mas a gente vai chamar Authentication Manager, passando o Authentication User Pass, ele vai retornar um objeto Authentication, que a gente consegue pegar dele o Principal, que nada mais é do que o nosso user, tá? E a partir do user, né, que a gente pegou do nosso banco, então, ou seja, se ele chegou um user aqui, quer dizer que o passo de procurar usuário e senha validar já aconteceu, ou seja, isso já aconteceu aqui. E a gente não implementou nada disso. Na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que aqui dentro ele está usando todos aqueles caras que a gente criou. Então, a gente criou aquele Alf Service, então alguém chamou esse cara aqui, porque a gente está passando ali o username e senha. Então, aquela service foi chamada, foi retornado um objeto aqui do tipo UserDetails, foi validado se a senha está correta, e isso tudo veio para aqui. Então, como aquele UserDetails, a gente sabe que o tipo, quem está implementando o UserDetails é o user, eu consigo transformar aqui em user, e a partir dos dados desse user, a gente vai gerar um token e vai responder esse token para o usuário. Tá? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito grande, ficar 2 vídeos um pouco menores aí, da explicação completa dessa autenticação com usuário e senha. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e fica ligado aí até o próximo vídeo. Valeu!